Então, pessoal, hoje vamos ver aqui os aspectos específicos de filtragem que podem ser utilizados, que devem ser utilizados para você selecionar bons materiais. A parte disso a gente já fez, a escolha de palavras-chave é um aspecto que depende muito da experiência. Já comentamos essa questão precisa da intervenção do orientador para dar um certo direcionamento. É nesse processo que vocês vão definir, então, palavras-chave e alguns outros critérios de seleção de artigo que podem estar associados ali com as palavras-chave. Mas isso é necessário para que você faça, então, a busca dos diversos artigos. A busca de palavras-chave, ela precisa ser pensada como um processo interativo. Então, a gente vai aplicar palavras-chave, verificar as suas quantidades, ver se essas quantidades são gerenciáveis, ou seja, será que eu consigo fazer uma análise, uma leitura sobre todo esse material? E da qualidade, esse material que está vindo é relevante, é importante, está dentro do meu contexto. Então, eu vou ter que fazer algumas interações e refinar esse processo das palavras-chave até conseguir um conjunto que seja gerenciável e relevante. Vejam, nós nem começamos a ler os artigos, nós já estamos apenas selecionando, buscando os materiais para fazer depois um estudo aprofundado. No caso de pesquisa bibliográfica tradicional, ela é muito dependente da experiência. Então, nesse processo de obter resultados, a gente, obviamente, vai eliminar duplicatas, artigos que vieram, dependendo da forma que eu estou buscando em mais de um mecanismo de busca, eu vou ter artigos que aparecem em vários lugares, ou o mesmo artigo sendo publicado em locais diferentes, às vezes, inclusive, traduções com línguas diferentes, e um outro tipo de duplicata, que às vezes passa despercebido, mas é importante a gente analisar, são as atualizações. É possível que você tenha um artigo publicado num evento, e esse artigo depois é melhorado, é estendido, e ele aparece depois publicado, às vezes até com o mesmo título, aparece publicado numa revista. E aí você vai ver, poxa, mas então, qual dos dois que eu vou pegar? Aí existe uma questão básica, né? Vamos pegar aquele que está mais atualizado. Normalmente é o mais novo, tá? E nessa sequência também o artigo de revista também certamente está mais crivado pelo consenso dos cientistas que leram, revisaram aquele material. Aí, dentro desse momento, veja, nós estamos falando de selecionar materiais somente. Então, a gente não vai fazer uma leitura completa, a gente está fazendo ainda só leitura do título e do resumo, do abstract, né? Então, prestem atenção de que nós estamos fazendo todo um conjunto de seleção de materiais, e nós estamos com quantitativos certamente grandes ali, às vezes centenas, às vezes dezenas de milhares, não caiam na ideia de querer ler todos os trabalhos. Então, primeiro, estruturando a pesquisa, estruturando a busca. Então, leitura de título e resumo para ter essa percepção de corretude das palavras-chave, da pertinência ao contexto de vocês. Título e resumo. Se, entretanto, nós estamos com um quantitativo baixo, aí já se pode até começar a fazer uma leitura um pouco mais aprofundada, mas ainda não é para ler tudo, é só para ler, talvez, introdução e conclusão, para saber se aquele trabalho realmente vai trazer novidade. Obtida uma determinada referência, um determinado texto, aí nós podemos analisar aqui alguns aspectos, como quem é o autor, mais uma vez, o quanto que ele é porta-voz de uma área, né? Depende da instrução, depende do grupo de pesquisa, do país, etc. O número de citações daquele artigo também tem a ver com esse entendimento coletivo da importância daquela publicação. Então, são indicativos, né, que a pesquisa tradicional vai levar em consideração, que podem ser muito significativos para cada área. Por último, se chega, então, nessa relevância. Esse conteúdo aqui, ele é diferenciado, eu consigo estabelecer algum tipo de relevância para esse trabalho, então, eu vou considerar nessa minha pesquisa bibliográfica tradicional, eu vou considerar esse trabalho como um trabalho realmente relevante. E aí eu vou estudá-lo. Vejam, mais uma vez, o processo é interativo.
A gente vai aplicando os filtros de busca de materiais até que se esteja seguro quanto a esse balanço entre quantidade e qualidade das informações, para então fazer uma pesquisa, uma busca mais extensa, usando os mesmos critérios. Aí eu tenho o resultado, um conjunto de trabalhos filtrados, eu vou começar a ler, estudar, analisar, interpretar esses textos. Aí entra naquela dúvida, né? Tá, mas em que momento que eu paro de buscar, eu paro de fazer refinamento, eu paro de fazer essa análise de comprometimento entre quantidade e qualidade? Quando a gente chegar numa situação de que a gente vê que não está acrescentando mais nada. Esse critério de parada, ele também, numa pesquisa bibliográfica tradicional, ele não é um critério objetivo, ele é subjetivo. Então, não só veja, esses últimos elementos de filtragem aqui são todos subjetivos. Então, meio que recapitulando, a gente tem aqui os dois estágios de uma pesquisa. Então, lá no começo, é bom até fazer uma pesquisa na internet. É interessante encontrar artigos secundários, eu já pedi para vocês. É interessante encontrar artigos secundários, porque eles vão trazer a maturidade. Aí você entra numa pesquisa efetiva, vai aplicar isso para as dissertações já trazem mais maturidade para a área, e aí vocês entram nos artigos primários, aqueles artigos que trouxeram efetivamente alguma experimentação, alguma contribuição direta. Nesse momento, se aplicam os filtros, como eu coloquei, os filtros gerais, são mais objetivos, e os filtros específicos, que são bastante subjetivos. O que nós queremos nesse começo, nesse processo? Artigos secundários, importantíssimo. Encontrar artigos secundários, mesmo que sejam próximos, não sejam exatamente a área que vocês estão procurando, o tema que vocês estão procurando. Isso é muito pedagógico. Dissertações também tem uma contribuição muito grande. E, por último, artigos primários bem próximos do trabalho de vocês. Revisão de literatura significa você encontrar os 3 elementos aqui: artigos secundários, dissertações e artigos primários. Aí a gente está fazendo realmente uma revisão de literatura, que a gente está se apropriando do estado do ofício e do estado da arte e dos atores que estão envolvidos numa determinada área. Fechando a etapa 1 das 3 etapas de uma revisão de literatura, o porquê que é a evolução, o quando é logo no começo, o você que vai fazer, que é o quem, o que se procura, são os artigos, as dissertações e os trabalhos secundários, onde é bom que se usem aí os mecanismos de busca. De que forma? Com estratégias, organizando a coisa, evoluindo iterativamente, com aplicação de filtros, e a quantidade, obviamente, vai depender da área, vai depender do tipo de pesquisa científica que vocês estiverem fazendo.